Bom dia, potências infinitas! Tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um vídeo, mais um estudo diário nosso aqui, para a gente estar cada vez mais expandindo a nossa consciência, se desenvolvendo aí o nosso lado, pessoal e o lado espiritual, porque os dois, gente, andam juntos. Não adianta você fugir disso, tá? Mesmo um cético, mesmo um que se diz ateu, acredita em algo. Não tem como. Lembra que eu falei para vocês? Mesmo eles falando que não acreditam em Deus, eles acreditam no seu potencial. E quando a gente acredita no nosso potencial, a gente está acreditando em Deus. E Deus, gente, está internalizado em nós, porque nós somos extensão da fonte. Nós somos criação de Deus, né? Qual que é o nosso título aqui de agosto, né? Nós estamos aí no comecinho de agosto dos nossos estudos aqui. O homem é a autorrealização de Deus. Olha que coisa mais linda. Ele se autorrealiza, ele se realiza na nossa manifestação aqui, na nossa expressão. Então, quando a gente tá alegre, quando a gente tá feliz, quando a gente tá sorrindo, quando a gente acredita naquilo que nós estamos fazendo, nos nossos sonhos, nos nossos desejos, Deus se alegra também. O universo fica mais ainda querendo entregar aquilo que você está aí desejando e focando, tá bom? Vamos lá ler a nossa mensagem aqui do dia. A nobreza nunca faz em segredo o que a envergonharia em público. Olha só, sabedoria árabe. Muito bom essas mensagens, né? Mas põe a gente aí para pensar. Mas como eu falei para vocês, não dá pra gente comentar, porque senão a gente sai aqui do nosso estudo. Porque senão a gente fica aqui, a gente sai aqui da nossa linha, né, gente? Mas como foi uma inspiração falar essas frases, é bom, por quê? Porque a gente sai um pouco aqui da caixinha, né? Põe a gente aí para pensar, nossa, o que quer dizer isso? Nossa, muito boa essa frase, vou levar para o meu dia hoje. Ou, que nem os preceitos, sempre tem algo para vocês tirarem aqui de lição. Todos os dias, a vida toda. Basta você o quê? Abrir os olhos para as manifestações, abrir os olhos para os milagres aí que estão acontecendo na sua vida o tempo todo, porque o universo, Deus, a consciência una, a consciência suprema, né, está jorrando amor, está jorrando alegria, está jorrando felicidade e saúde perfeita. Tá bom? Vamos lá para o nosso preceito do dia 3 de agosto. Complexa desordem mental. Pesquisadores da ciência mental sabem que a maioria das doenças tem origem na mente e, portanto, que as pessoas adoecem e se curam através da mente. Entretanto, não é algo tão simples quanto dizer que a pessoa adoece quando pensa que vai adoecer, ou se cura quando pensa que a doença não existe. Há pessoas que adoecem sem jamais ter pensado em doenças, e aquelas que se curam temporariamente tomando remédios, e pode ser até efetivamente também, né, gente? Porque os remédios são aí de Deus, né? Sem que ocorra uma mudança mental. Na mente humana existe algo muito mais complexo. O caminho que conduz à cura verdadeira é a realização de uma análise dessa mente extremamente complexa e a sua purificação. Olha só que interessante, né? Isso aqui vai muito de encontro com o que o Dr. Bruce Lipton fala. Lembra que eu já falei para eles, né? Já é provado, não sei se na época que o Masaharu Taniguchi escreveu isso daqui, se já tinha esses estudos, mas a gente tem já comprovações, né, do efeito nocebo e do efeito placebo. O que é o efeito placebo? Você está tomando aquele comprimido e é um placebo, é farinha. E ele fala que vai fazer um monte de coisa. A pessoa vai, toma e fica ótima. Por quê? Foi
colocado nela e ela acreditou que ia funcionar, certo? Nocebo é quando você toma uma farinha também e ele fala que tem várias contraindicações, vários efeitos colaterais e aí você acaba tendo todos aqueles efeitos. Mas olha que interessante, tem uma experiência para contar aqui para vocês sobre isso. A minha irmã começou a tomar um remédio para emagrecer. E ela falou assim: nossa, Cris, eu tô passando muito mal, não vou tomar mais esse remédio. Eu falei: dá pra mim, que eu tô querendo emagrecer e eu quero ir na facilidade, né? Mas também eu quero ir na saúde. Aí ela falou assim: cuidado, não vai tomar, porque faz isso, faz aquilo outro, faz não sei o que, faz não sei o que. Aí eu fiz o que, gente? Eu fiz a minha mentalização. Coloquei uma jarra de água azul, peguei um copo, peguei minha garrafinha e fiz o quê? Porque esse remédio, ele tira muitos sais, né? Ele ativa muito o metabolismo. Então, você acaba gastando mais energia do que você gasta. E aí você realmente passa mal. E aí eu fiz a minha energização na água. O que eu falei? Eu simplesmente falei isso. Esta água é vida de Deus. E neste momento, ela está sendo abençoada com toda a energia sagrada divina. Quando eu bebo esta água, ela tem o poder de purificar todo o meu organismo das toxinas e inflamações e qualquer coisa que esteja em desordem com a perfeita ordem divina. Só, quer dizer, eu intencionei aquela água para tirar o efeito de qualquer coisa que pudesse ter naquele remédio. Por quê? Se tiver, porque eu já não tinha crença com relação a isso, mas poderia acontecer. De tanto que ela falou, entrou. Como eu não sou muito de médico, talvez não fosse acontecer nada. E aí fala para tomar o quê? Gatorade, água de coco. Então eu fiz tudo o que precisava fazer. E também abençoei a pessoa que teve a ideia de fazer aquela fórmula. Olha que interessante, gente. Eu abençoei porque com certeza ninguém faz pensando nada no mal. Ele sempre vai fazer pensando no benefício para a pessoa. Então eu peguei esta ideia divina, que quando a gente recebe uma ideia e faz e tá aqui pra gente, a princípio, gente, ela começou no bem. Entende? E aí com tanta coisa que é falada, às vezes a pessoa se desvirtua. Então, aí eu também abençoei a cápsula, a ideia divina, que com certeza quando a pessoa teve essa ideia foi de ajudar as pessoas, contribuir aí com a saúde das pessoas. E que se tivesse algo ali, que o meu organismo não seria prejudicado. Olha que interessante. Então tudo, gente, que a gente faz na vida, a gente precisa abençoar. Então, quando a gente está em desordem, que nem ele fala aqui, lembra daquele preceito de Júlio que ele falou? A lei mental e a lei material, elas têm que estar em harmonia. Porque se está em harmonia, nada vai acontecer com você. Você vai sair de lado, como eu falei. A mesma coisa aqui. Só que a mente da gente, ela é muito complexa. E não adianta você ficar procurando coisa aí, que nem ele fala aqui, né? Entretanto, não é algo tão simples quanto dizer que a pessoa adoece quando pensa que vai adoecer, ou se cura quando pensa que a doença não existe. Há pessoas que adoecem sem jamais ter pensado em doença. Por quê? Existe o que está escondido, oculto, como eu falei no começo, e você nem percebe e acaba desenvolvendo. O Bruce Lipton, ele explica muito bem
este conceito aqui que o Masaharu Taniguchi tá falando. Aquele livro para quebrar crenças, gente, de quebrar crenças aí de medicamento, de médico, essas coisas. Ele é fantástico. Ele é muito bom. Vale a pena aquele livro para você desenvolver aí, né, uma crença mais adequada aí. Não é adequada colocar a sua crença na caixinha. Você tem que trabalhar e internalizar. Tudo, gente, a gente precisa internalizar. As afirmações a gente precisa internalizar, porque senão você não acaba com aquela crença. Porque lembra que eu falo para vocês? A evolução, ela é uma escadinha. Então, quando você tá num determinado degrau, o que acontece? Vai aparecer um monte de coisa para você, mas você tem que focar onde? Em você. Não fica pulando aí de galho em galho. É a mesma coisa de um negócio. Quando você fica pulando de galho em galho, você fica perdido. Segue uma linha e vai. Eu não sei se eu estou fazendo um exercício aqui, eu não sei ainda se eu tenho alguma crença de religião, mas pelo que eu vi, eu não tenho crença de religião. Como eu falo para vocês, Deus pensa, fala e age através de mim e para mim. Eu tenho conexão direta com Ele, mas eu tenho que procurar fazer as práticas. Agora eu vou contar uma novidade para vocês. Eu estou fazendo meditação. Todos os dias fazendo meditação. E, gente, como é incrível quando a gente tá preparada, né? Preparada para fazer. Isso que eu falo para vocês. Não vai fazendo de uma vez. Não vai, eu tenho que fazer, que é só assim. Não é só assim. Tem outras, para você chegar nesse nível de meditar, você precisa trabalhar o seu mental e as suas crenças antes, porque senão fica pesado e você não vai conseguir. Tem que ser leve, gostoso, como eu sempre falo, para você se conectar cada vez mais com a sua potência infinita e receber cada vez mais as mensagens, as ideias. Falar realmente com o teu ser interior. É isso que eu quero trazer para vocês. Tá? Vamos ler mais uma vez aqui. Deixa eu ver se ele fala mais alguma coisa aqui. Ele falou essa do remédio que eu já falei para vocês, que também a gente não pode entrar aí nessa... Porque aqui, ó, se eu for ler isso daqui, eu posso entrar numa crença, a remédio não cura. E tem muitos remédios aí, gente, que traz o benefício efetivo para a pessoa, tá? Então, olha como a gente tem que... Por que eu falo da religião? Por quê? Porque até aqui, se a gente tem uma mente fechada, a gente entra numa crença aqui também, que os remédios não curam efetivamente, só temporariamente. E não é verdade. Tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. É você que precisa trabalhar isso. É você que precisa ver aí o que tá aqui, ó, na sua mente, tá? O que você tá pensando e acreditando que está aí se manifestando na sua vida. Então lembra daquela frase que eu falo, né? Tudo que eu penso e acredito se manifesta na minha vida. Então o que você tá pensando? Você tá prestando atenção nos seus pensamentos? É aquilo que eu falei, gente. A Valentina perguntou assim pra mim: mamãe, o que você tá pensando? Aí eu tava escutando um áudio, eu falei, eu tô prestando atenção nisso daqui. E é só que às vezes a gente desliga, né? Porque tá no trânsito. Aí ela falou assim, eu falei, e você? Mas você não sabe o que você tá pensando? Eu falei, eu já falei, filho, eu tô pensando nos meus estudos, na minha conexão, ouvindo aqui. Aí eu falei assim, então, você precisa prestar atenção nos seus pensamentos. Mamãe, mas a gente sempre tá pensando. Eu falei, exatamente. A gente sempre tá pensando, mas você tá consciente do que você tá pensando? E aí vão ter pessoas que vão falar assim, nossa, Cris, mas ficar aí pensando no que você tá pensando? Ficar pensando no que você tá pensando o tempo todo.
Porque quando você não pensa no que você está pensando, é aí que as coisas se manifestam. É aí que você está criando inconscientemente. Está criando sem saber na sua vida. Porque você não está pensando nos seus pensamentos. Você não está consciente, você não está atento aos seus pensamentos. Tem pessoas que não sabem nem o que tomou no café da manhã. Entende? Então é praticar mesmo, gente, as afirmações, o perdão, fazer aquele exercício, meus olhos são os olhos de Deus e vem somente a mais perfeita ordem divina manifestada na minha vida. Agradecer. Até teve uma potência infinita que deu um relato pra mim, é uma amiga, né? Ela falou assim: Cris, eu tô fazendo e o meu dia realmente, você falou, e tá cada vez melhor. Às vezes eu vou falar alguma coisa, ela me deu um relato que, olha só que interessante, que gostoso ouvir isso, né, gente? Quando você tá fazendo a diferença na vida das pessoas. E eu quero estar aqui fazendo a diferença na vida de vocês. Ela falou que foi fazer um exame e todo mundo reclamando, aquela energia de reclamação, que demora muito, que isso, que aquilo e não sei o que. E ela ficou: tudo na minha vida acontece na mais perfeita ordem divina, meus olhos são os olhos de Deus e vê a mais perfeita ordem divina manifestada ao meu redor. Tudo. Diz que ela entrou, o médico abriu um sorrisão, tá certo que ela é linda, né, gente? Mas abriu um sorrisão, deu para ela a autorização, liberou, correu tudo na mais perfeita ordem divina. É isso que acontece. E outra coisa que ela faz é o quê? Aquilo que eu já falei, que tenha lá no desafio que eu falei para vocês, EFD, entrando na frequência de Deus. Na primeira semana, agradecer, muito obrigado, muito obrigado, é levantar agradecendo, muito obrigado, muito obrigado, muito, não importa o que. Vai andando, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muda na hora a frequência. Ela falou para mim: Cris, é impressionante, muda na hora. Me conta aqui se vocês passaram por alguma experiência, eu quero ouvir vocês, tá bom, potências infinitas? Vamos ler mais uma vez aqui. Complexa desordem mental. Pesquisadores da ciência mental sabem que a maioria das doenças tem origem na mente e, portanto, que as pessoas adoecem e se curam através da mente. Entretanto, não é algo tão simples quanto dizer que a pessoa adoece quando pensa que vai adoecer, ou se cura quando pensa que a doença não existe. Há pessoas que adoecem sem jamais ter pensado em doenças, e aquelas que se curam temporariamente tomando remédios, sem que ocorra uma mudança mental. Na mente humana existe algo muito mais complexo. O caminho que conduz à cura verdadeira é a realização de uma análise dessa mente extremamente complexa e a sua purificação. A sua purificação é a sua conexão aí com o teu ser interior, que daí ele vai mandar o médico certo para você, ele vai mandar um tratamento para você, ele vai mandar uma afirmação para você fazer que está relacionada. Tudo que acontece com a gente, as doenças, ela vem das nossas emoções. Primeiro ela tá lá no campo mental, depois que ela vem pro corpo, tá bom? Então, pensa um pouquinho aí o que de repente está acontecendo na sua vida que você não prestou atenção e aconteceu. Purifique a sua mente. Cris, como que eu purifico a minha mente? Escrevendo, né? Mudando os pensamentos, fazendo afirmações, né? Como essa. Tudo que eu penso e acredito, eu realizo na minha vida. Eu manifesto na minha vida. Então aí você começa. Por isso eu sou saudável. Por isso eu sou rica. Por isso que eu tenho um sucesso. Porque eu penso e acredito nisso que eu estou pensando. Olha que gostoso, né? Que delícia de manhã. Que vocês tenham aí mais um dia abençoado na sua vida, na minha vida e na vida de todas as pessoas do planeta. Fique em paz, tenha fé, acredite no seu potencial infinito. Acredite que você só merece
o melhor. E não esqueça de praticar. Não esqueça do nosso lema aqui do canal. Através da repetição, da prática diária, nós chegamos à perfeição. Nós chegamos à manifestação dos nossos desejos. Até amanhã, dia 4 de agosto, com mais um estudo diário. Até lá!